O adversário busca nos manter aprisionados nos mesmos pecados de sempre, resultando nas mesmas situações repetitivas. No entanto, Jesus Cristo anseia que vivamos em liberdade e experimentemos progresso. Portanto, se você sentir que está enredado, mesmo após ter mudado de cidade várias vezes, mudado de emprego repetidamente, ou trocado de parceiro frequentemente sem perceber mudanças significativas, é essencial invocar Jesus Cristo para que Ele o liberte e quebre as correntes. Independentemente do espírito que o mantém cativo, não se habitue a cair no mesmo ciclo e não se acostume com as amarras impostas pelo inimigo. A tradução ampliada de Lucas 10:19 nos adverte a prestar atenção: recebi autoridade para que agora possa dominar sobre serpentes e escorpiões e exercer autoridade sobre todo o poder do inimigo, Satanás, sem que nada, de forma alguma, possa prejudicar você. Quando você se apegar à palavra de Deus e reivindicar a autoridade que recebeu de Jesus Cristo, será capaz de se libertar de todos os demônios e fortalezas, rompendo todas as correntes demoníacas. Você encontrará a liberdade que busca. Você pode estar se perguntando como se libertar dos pecados hereditários e das maldições que afligem sua família, como deter comportamentos disfuncionais em sua vida ou romper os ciclos de depressão. Minha resposta é que Lucas 10:19 afirma que você possui a autoridade para dominar serpentes e escorpiões, bem como todo o poder do inimigo. Nada pode lhe causar dano. Jesus Cristo não deu sua vida na cruz para que você permaneça aprisionado. Pelo contrário, Ele concedeu a você autoridade sobre o diabo. Em nome de Jesus, você tem o poder de quebrar as maldições que afligem você e sua família. Agora, gostaria de apresentar 3 etapas essenciais para garantir que você viva continuamente em liberdade, sem ser limitado pelo inimigo. O primeiro passo é entregar-se ao Senhor e resistir ao diabo. Tiago 4, versículo 7, nos instrui a submeter-nos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá. No entanto, acredito firmemente que, a menos que nossas vidas se submetam primeiramente a Jesus Cristo, não teremos a capacidade efetiva de resistir ao diabo. O segundo passo é caminhar na verdade. 1 João, capítulo 2, versículo 4, nos adverte que aquele que diz conhecer a Deus, mas não guarda seus mandamentos, está sendo desonesto, e a verdade não está nele. A Bíblia nos ensina que é crucial comprometer-nos a seguir os padrões estabelecidos pela Palavra de Deus. Se nos chamamos de cristãos e desejamos ser semelhantes a Cristo, devemos agir de acordo com essa identidade e fazer esforços para nos tornarmos mais parecidos com Ele. O terceiro passo é ter fé na Palavra de Deus. Devemos acreditar na Palavra de Deus como se nossa vida dependesse dela, porque, na verdade, depende. Romanos 8, versículo 11, afirma que se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você, Ele também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em você. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está vivo em você. Compreendendo isso, reconhecemos nossa autoridade sobre os espíritos malignos. Quando percebermos isso, não toleraremos as correntes que o inimigo tenta nos impor. Em vez disso, viveremos plenamente em liberdade e independência. Lembre-se de que cada desafio tem um propósito. Os vales estão presentes para moldar nosso caráter e fortalecer nossa fé, em vez de apenas nos proporcionar conforto. Aqueles que experimentaram milagres na Bíblia também passaram por seus próprios vales e desafios. Jó perdeu tudo, mas ao final dessa jornada difícil, ele emergiu daquele período sabendo que Deus tem o poder de restaurar em dobro o que foi perdido. Aqueles que antes eram cegos, incapazes de enxergar, e aqueles que estavam doentes, coxos, paralisados ou afligidos por lepra,
Todos saíram daquela situação reconhecendo que Deus é um grande curador. Portanto, não importa qual prova ou dificuldade você esteja enfrentando hoje, lembre-se do exemplo de Jó e da promessa de que Deus pode trazer restauração mesmo após perdas significativas. Gostaria de encorajá-lo a reconhecer que as experiências difíceis que você enfrenta têm o propósito de fortalecê-lo, não destruí-lo. Eu mesmo encontrei desafios em minha jornada espiritual. Frequentemente, lutei para viver de acordo com os princípios certos e para manter a disciplina da oração diária. Houve dias em que não abri minha Bíblia, é verdade. No entanto, durante minha reflexão sobre minha jornada espiritual, percebi que minhas lutas estavam relacionadas à minha tendência de depender apenas de minha própria força. Eu tentei resolver as coisas sozinho, mas logo percebi que, sozinho, seria difícil encontrar paz com todas as pessoas, especialmente quando elas me tratavam mal. No entanto, quando buscamos a graça por meio da oração e permitimos que o Espírito Santo opere livremente em nós, encontramos a força necessária para superar as adversidades e não nos perturbamos com coisas insignificantes. Não vale a pena nos preocuparmos com tudo o que acontece conosco, e é importante lembrar que todos nós temos limitações. As emoções podem nos enganar, os sentimentos podem nos tentar, e os pensamentos podem nublar nosso julgamento. É por isso que não devemos confiar apenas em nossa própria força e poder, pois todos nós, em algum momento, enfrentaremos limitações se tentarmos fazer tudo por conta própria. Se você está lutando para fazer a obra de Deus e viver uma vida reta, saiba que é essencial invocar o poder de Deus. Por conta própria, você nunca conseguirá vencer a batalha contra o inimigo. Precisa do poder que está no sangue de Jesus e do Espírito Santo, pois como a Bíblia diz, receberá poder quando o Espírito Santo vier sobre você. Jesus sabia que enfrentaríamos dificuldades, e é por isso que nos instruiu a buscar o poder em seu nome. A Bíblia nos ensina em Filipenses, capítulo 2, versículo 9, que Deus exaltou Jesus ao mais elevado lugar e deu-lhe um nome que está acima de todos os outros nomes. O significado disso para nós é que, quando enfrentamos desafios difíceis e nos sentimos fracos, é o momento em que devemos chamar o poder no nome de Jesus, o nome que está acima de qualquer outro. Chega um ponto em que, como crentes, devemos tomar a decisão de permanecer firmes na palavra de Deus, independentemente do que tenhamos que sacrificar ou de quem precisamos deixar para trás. Haverá momentos em que você deve escolher ser fortalecido e seguir o caminho divino, perdoar mesmo quando é difícil, mesmo quando você foi machucado. Haverá momentos em que você precisará manter sua fé, mesmo quando a situação atual parece sem saída. Hoje, você pode estar enfrentando um ataque em alguma área de sua vida. Você tentou de tudo para resolver isso, mas nada parece funcionar, e nada muda. Querido amigo, este é o momento em que você deve tomar uma posição firme e acreditar no poder do precioso sangue de Jesus, que o libertará dessa escravidão. Creia no poder que reside no sangue de Jesus Cristo, pois ele tem o poder de libertá-lo, dar-lhe a vitória e livrá-lo de qualquer domínio maligno. É hora de alinhar-se com a palavra de Deus e resistir às forças do mal. Permaneça firme, confiante e mantenha-se na retidão. O Salmo 56, versículo 3, nos diz que, quando estamos com medo, devemos depositar nossa confiança no Senhor, cuja palavra louvamos. Confie em Deus e não tenha medo do que a carne pode fazer. Precisamos ser homens e mulheres que confiam plenamente no Senhor. Lembre-se de que só poderá permanecer firme quando sua confiança estiver fundamentada no Senhor. Portanto, se você se sentir aprisionado ou sob ataque, lembre-se do Salmo 31, versículo 24, que nos incentiva a ser fortes e corajosos, pois aqueles que esperam no Senhor serão resgatados.
Como filhos de Deus, acredito que é hora de tomar uma posição, erguer a bandeira real bem alto e reconhecer que você é um embaixador do Altíssimo. Enfrente as mentiras do inimigo com a verdade do Evangelho e levante-se na força do Espírito Santo. Encorajo você a permanecer na fé, orar e pedir ao Senhor para estar com você enquanto enfrenta tempos difíceis e adversidades. Lembre-se de que, como filhos de Deus, as dificuldades podem ser uma bênção, pois Deus muitas vezes utiliza esses desafios para nos lembrar de sua presença e sua fidelidade. Acredite que Ele está ao seu lado em todos os momentos. Ele é um Deus que redime, e isso deve nos encher de esperança. Isso deve nos proporcionar paz e alegria, sabendo que não estamos sozinhos quando enfrentamos tempos difíceis em nossas vidas. Não estamos abandonados. Você vê, costumamos recitar o Salmo 23, "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me conduz a águas tranquilas." No entanto, muitas vezes esquecemos que o Salmo continua dizendo, "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam." Precisamos lembrar que o vale ainda é um lugar pelo qual todos nós, como filhos de Deus, precisamos passar. Sim, o Senhor é nosso pastor e suprirá todas as nossas necessidades, nos conduzindo a pastos verdejantes. Contudo, ainda haverá momentos em que atravessaremos vales. É importante compreender que esses vales não são acidentes ou erros, seu tempo é ordenado pelo Senhor. Há um propósito em nosso tempo no vale, mesmo que não possamos compreender completamente naquele momento. Devemos reconhecer que Cristo já triunfou, devemos compreender que o poder da sua ressurreição está acessível a nós, seus filhos. Precisamos entregar nossas vidas à orientação do Conselho do Espírito Santo e manter nossa firmeza na Palavra de Deus. Em Colossenses 3, versículos 23 e 24, lemos que tudo o que fazemos deve ser feito de coração, como se estivéssemos fazendo para o Senhor, e não para os homens. Sabemos que do Senhor receberemos a recompensa da herança, pois estamos servindo ao Senhor Cristo. Gálatas 1, versículo 10, nos ensina que não devemos buscar a aprovação dos homens, mas sim a de Deus. Se estivéssemos buscando agradar aos homens, não seríamos servos de Cristo. Essa é uma reflexão edificante, e nada que façamos para Deus é em vão. Cada ato de bondade não passa despercebido por Ele, e nada é invisível para o seu olhar amoroso. Nesta vida, muitos buscam caminhos que, no fim das contas, não os levam a lugar algum: sucesso mundano, riqueza material, aplausos de estranhos. Todas essas coisas são efêmeras e não têm significado eterno. No entanto, nossa jornada com Cristo não tem fim. À medida que continuamos a viver com Ele, a vida se torna mais rica e recompensadora a cada dia. Deus não deve ser apenas uma parte de nossas vidas, reservada para manhãs de domingo. Ele deve ser o centro de todas as coisas que fazemos, até mesmo as tarefas mais comuns, como comer e beber. A chave está em cultivar um espírito de gratidão, reconhecendo que todas as coisas podem ser feitas para a sua glória. Isso nos capacita a desfrutar de todas as bênçãos da vida, pois, quando Jesus é a motivação por trás de tudo o que fazemos, nossas vidas transbordam de alegria e paz. Sua graça nos concede a habilidade de desfrutar plenamente desta vida e também de impactar positivamente a vida daqueles que nos cercam. Portanto, seja qual for a ação que você empreenda, faça-a para a glória de Deus. Provérbios 3, versículo 5, nos instrui a confiar no Senhor de todo o nosso coração e a não depender apenas do nosso próprio entendimento. Quando se trata de confiança, muitas vezes somos condicionados a confiar em nossos sentidos naturais ou na ciência.
Aprendemos a confiar em informações ou conselhos de fontes confiáveis que podem ser verificados. No entanto, confiar em Deus é desafiar esse condicionamento. Confiar em Deus significa ignorar o que podemos ver ou compreender. Significa às vezes seguir o conselho médico, mas reconhecer que ele tem a última palavra. Isso também significa desconsiderar as notícias ou a economia e dizer: "E minha vontade, Senhor, seja feita." Encorajo você a soltar a necessidade de saber, de controlar e de ser sábio por si mesmo, e simplesmente dizer: "Que seja feita a sua vontade." Isso é confiar plenamente no Senhor com todo o seu coração, mente e alma. A Bíblia nos lembra que as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para derrubar fortalezas. As armas de um intercessor são derivadas exclusivamente de Deus e são divinamente poderosas e sobrenaturais em sua eficácia. Você não pode lutar contra o diabo com suas próprias forças físicas, mas pode resistir a ele por meio da oração. Clamando ao Senhor, você pode resistir a ele buscando Jesus em oração. Encorajo você a persistir na oração, sem se deixar intimidar pelo conceito de guerra espiritual. Não tenha medo, e em vez disso, permaneça em oração, sendo resiliente e incansável, compreendendo que a oração é uma batalha. Um exemplo poderoso sobre a importância da oração é encontrado em Êxodo 17. No versículo 9, Moisés instruiu Josué a escolher alguns homens para lutar contra os amalequitas, enquanto ele próprio subiria a colina com o cajado de Deus em suas mãos. Josué enfrentou os amalequitas conforme Moisés ordenou. Moisés, Arão e Hur subiram a colina, e sempre que Moisés levantava as mãos, os israelitas prevaleciam. Mas quando suas mãos cansavam e caíam, os amalequitas ganhavam a vantagem. Para sustentar as mãos de Moisés, eles colocaram uma pedra embaixo dele, e Arão e Hur seguraram suas mãos até o pôr do sol. Com essa ajuda, Josué finalmente derrotou os amalequitas com a espada. Essa passagem ensina várias lições importantes. Moisés foi orar longe da batalha, em um lugar tranquilo, não iniciando a oração na linha de frente. Essa é a perspectiva que um filho de Deus deve adotar. Devemos conduzir nossas batalhas de maneira privada. Não há necessidade de uma plateia, não há distrações. É apenas você em seu lugar de oração, e isso é suficiente. Um espaço de oração proporciona intimidade com Deus e se torna sua sala de guerra, onde Deus responde às suas orações. A cada vez que Moisés abaixava as mãos devido ao cansaço, os amalequitas ganhavam a vantagem. Isso nos ensina que as batalhas que enfrentamos como filhos de Deus são ganhas ou perdidas por meio da oração, ou pela falta dela. Devemos confiar na oração, e em nada mais. A guerra espiritual contra o diabo é constante para nós, como filhos do Senhor. Portanto, precisamos permanecer sob a proteção do sangue de Jesus e em constante oração se quisermos prevalecer. Mais uma vez, Moisés sustentou as mãos, e Israel prevaleceu. Sempre que ele abaixava as mãos, os amalequitas tinham a vantagem. Quando oramos, coisas acontecem, pessoas são curadas, situações são transformadas e os quebrantados são restaurados. As batalhas espirituais são vencidas. Mas, se nos distrairmos e negligenciarmos nossa guarda, o inimigo tem uma oportunidade para nos atacar. Quando paramos de orar, limitamos o poder de Deus em nossas vidas. A beleza da história de Moisés é que ela demonstra sua humanidade. Ele não era um gigante da fé intocável, mas sim um ser humano como nós. Em oração, Moisés se cansava, mostrando sua fragilidade e vulnerabilidade. No entanto, ele perseverou, e é isso que também devemos fazer, perseverar na oração e continuar a pressionar em busca de Deus. Amém.
Não se esqueça de se inscrever no canal Deus de Palavra para obter mais conteúdo inspirador. Ao chegarmos ao término desta mensagem, gostaria de reforçar a importância de deixar o seu amém nos comentários. Essa simples palavra carrega consigo a nossa fé e união, sendo uma forma de expressar que essa mensagem tocou o seu coração. Lembre-se também de compartilhar este vídeo com aqueles que você ama. Pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. Juntos, iremos espalhar a esperança e o amor que o nosso Pastor Celestial nos proporciona a cada dia. Agradecemos imensamente.